Bom dia, eu me chamo Sergimar Araújo, sou engenheira de alimentos e vou estar com vocês hoje para falar um pouquinho sobre boas práticas de manejo de açaí. Participando comigo, nós temos Fabíola, do Ministério da Bom Agricultura, que dia. vai se apresentar. Bom dia, meu nome é Fabíola. Eu sou auditora fiscal do Ministério da Agricultura e vou falar um pouquinho sobre a parte da legislação. Então, dando seguimento, é importante iniciar falando um pouquinho do que é o produto açaí, né? É um produto de alto valor nutricional, ele tem um poder antioxidante muito alto, o que chama a atenção principalmente das pessoas que fazem atividades físicas, como o pessoal de academia, e também é uma boa fonte de minerais. Para nós termos uma ideia, né, do que o produto contém, ele tem em média de 28 a 62% de lipídios, gorduras no caso, proteínas variando entre 4 a 18%. É uma boa fonte de fibras, podendo conter até 35%. Esse MS significa massa seca. Tá? O seu poder antioxidante é principalmente oriundo de uma substância que o contém chamada antocianina, que existe em uma média de 50 miligramas para cada 100 gramas do produto. Compostos fenólicos totais têm uma variação em torno de 1.200 miligramas por 100 gramas e também é bastante rico em vitamina C, além de conter minerais como cálcio, magnésio, fósforo, zinco, cobre e ferro, o que tem despertado então bastante aumento de consumo e interesse, né, de diversas pessoas pelo produto. No mercado, ele é apresentado de diversas maneiras. Comumente se encontra na forma de açaí batido para consumo, batido imediatamente, apresentado ao consumidor. Também temos o açaí processado, congelado industrialmente. Também é encontrado na forma desidratado, liofilizado e atomizado. O açaí batido para consumo imediato é o mais conhecido, também já se encontra em mercado com bastante incidência o congelado. E com relação ao desidratado, qual a diferença desses demais processos, né? O desidratado, a liofilização e a atomização são processos em que se trabalha a retirada de água do produto, né? Que modifica os termos, são a forma em que essa água é retirada. A desidratação normalmente ela é feita com base em calor, então se retira a água do produto. A liofilização ela é um dos métodos de retirada de água que melhor mantém as qualidades nutricionais do produto. Ela é feita por um processo chamado de sublimação. O produto ele é desidratado, posteriormente congelado a baixas temperaturas, algo em torno de -30, e depois essa água é retirada deles por pressão modificada e ela sai diretamente do estado sólido, né, gelo, para o estado vapor, deixando então assim o produto com a mínima afetação das suas características. E o produto em pó atomizado é o produto que passa por um processo similar ao do leite em pó. Tá? Atomizado porque ele é então concentrado, depois passa por um processo de fragmentação, por isso chama-se atomização, né? Fragmentação dele em partículas muito pequenas. Essa água então ela é evaporada por ar quente e ele cai em forma de pó no equipamento chamado spray dry. É importante também, além de conhecer as várias formas de apresentação no mercado, conhecer os perigos que esse produto pode trazer para a gente a nível de segurança alimentar. Basicamente, em alimentos, os perigos se classificam em 3 categorias: biológicos, físicos e químicos. Falando um pouquinho dos biológicos, o que nós temos? Hoje, um dos principais perigos do açaí, o que leva à incidência, inclusive, alguns surtos que já estão acontecendo no nosso estado, o que demandou a necessidade também desse treinamento em maior escala, é o Trypanosoma cruzi, né, que é um parasito cuja contaminação originária ocorre através das fezes do barbeiro, um inseto, né, que pode infectar a pessoa na doença de Chagas de 2 formas. Através da vetorial, que é a picada do inseto. Então a picada do inseto causa doença? Não. Quando o inseto faz a picada na pessoa, ele defeca ao mesmo tempo. E ao coçar
né, uma reação natural de quem leva uma picada, você desloca essas fezes até a abertura que a picada ocasionou, fazendo assim com que essas fezes entrem na tua corrente sanguínea. Além da contaminação vetorial, por isso ele está sendo citado aqui, existe a contaminação por ingestão alimentar, que pode acontecer por vários outros produtos, né, como também graviola, a própria abacaba, mas o açaí, pelo seu aumento de consumo, hoje é um produto incidente de risco para esse tipo de contaminação. Como ele chega ao produto? É através das fezes, né, do barbeiro, que pode ser encontradas no fruto, se não for bem higienizado, ou muitas vezes numa má higienização, num mau manuseio de boas práticas desse produto, o inseto pode ser batido junto com o fruto, distribuindo assim essas fezes e ocasionando o risco de contaminação por doença de Chagas. Além, então, do Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, nós temos outros perigos biológicos, como exemplo, né, coliformes totais e salmonela, que são indicadores de contaminação fecal. Eles são encontrados nas fezes de diversos animais, inclusive os animais de caça, os pássaros e também no homem. Normalmente essa contaminação ocorre através de fezes animais nos cachos, né? Não é incomum encontrar fezes de pássaros em alguns cachos de açaí, e também pelo contato com o chão, com o solo, que pode também ser bastante contaminado, e normalmente o é, com fezes animais, inclusive de homens. Tá? Além do tripanossoma, da salmonela, nós também temos alguns protozoários, que são exemplos a entamoeba e a giardia, né? As chamados os parasitos que infectam as pessoas. Eles normalmente estão associados ao uso de água contaminada. Esses são alguns dos exemplos, né, os que causam maior incidência de risco para as pessoas em consumo do produto, a nível microbiológico ou biológico também chamado, que responde pela maior incidência de problemas alimentares. Dos 3 perigos físicos, químicos e microbiológicos, você considera que em torno de 95% a 98% dos problemas são causados por perigos biológicos. Além dos perigos biológicos, nós temos os perigos físicos, como o nome já diz, né? O que é físico? Algo que está dentro do produto que não deveria estar lá. Exemplo de materiais que podem chegar ao açaí: pedacinhos de madeira, como farpas, metal, plástico, pedras, fragmentos de borracha que podem se soltar de equipamentos em que a manutenção não é bem realizada. Isso em algumas etapas do produto pode acontecer. E principalmente no processo de pós-colheita e processamento, se a higienização que antecede o abatimento desse fruto não for bem realizada. Além dos perigos biológicos e físicos, nós também temos os perigos químicos, né, que são a possibilidade, né, da contaminação do produto através de um agente químico, que poderia ser o quê? Combustível, né, acontece muitas vezes no transporte. O açaí, principalmente transportado em embarcações, ele não deve ser transportado próximo a combustíveis, porque você pode ter vazamentos e contaminações desse fruto. Graxas provenientes de equipamentos, agrotóxicos. Mas eu não boto, o meu açaí é de extrativismo, eu não boto agrotóxico, mas de repente você tem algum outro plantio, e se você armazenar esse produto agrotóxico próximo ao fruto, você pode também ter um risco de contaminação. Além dos produtos de limpeza, né? Se mal enxaguados na limpeza do equipamento, você pode deixar resíduos que podem passar para o produto. Então, esses diversos resíduos, além de falhas de estocagem ou no manuseio, podem contaminar o produto com perigos químicos. Conhecendo a importância nutricional desse produto, as formas de apresentação em mercado e os principais perigos, é também interessante se conhecer os subprodutos gerados, né, dessa produção. O açaí, ele também pode ter utilizado o seu palmito, tá? Além de seu caule ou a estirpe na construção de casas, pontes e cercas, suas folhas na fabricação de coberturas ou esteiras, os caroços são bastante utilizados para a produção vegetal e adubo orgânico. A sua borra pode ser usada em produtos cosméticos, principalmente como esfoliante. Fibras para móveis, placas acústicas, chachins compensados. Hoje já vem sendo estudado, inclusive, para uso em alguns materiais de indústria automobilística.
Além do que os caroços limpos, eles podem ser usados para artesanato, para a produção de café, na panificação, na extração de óleos comestíveis, como fitoterápico, ração animal, compostagem, uma série de outros produtos, né? Como é possível perceber, o açaí é um produto que ele pode ser aproveitado, né, de uma forma quase que completa. Basicamente, a produção do açaí, ela circula na seguinte sequência, né, da sua produção de cadeia. A cadeia produtiva do açaí seria o quê? Né, os sistemas de produção, que incluem manejo, cultivo, colheita e armazenamento. Posteriormente a isso, o transporte até os centros de consumo, a comercialização desse fruto para posterior processamento, que pode ser feito das diversas maneiras que nós já citamos. É mais comum na nossa região a bateção chamada, né, artesanal, e as agroindústrias de processamento na venda de produtos congelados. Mas, até então, não houve relatos, né, de contaminações ou surtos por açaí industrializado, né? A maioria, então, dos surtos ocorridos registrados, eles ocorreram através de bateções domésticas ou artesanais. Em função disso, é nesse sistema de produção que nós vamos estar dando ênfase, então, durante esse treinamento, tá? Além do processo de seleção dos fornecedores, que é importante para um bom recebimento de frutos, a inspeção desses frutos para verificação se não há presença de vetores ou pragas ou seus vestígios, né, como fezes ou materiais contaminantes. É importante, uma vez recebendo esses frutos, colocá-los em basquetas higienizadas, né? Normalmente o próprio estabelecimento fornece. Muitas vezes o açaí, em grande maioria, ele chega em sacos de ráfia, né? E posteriormente, já dentro da área de processamento, ele então é colocado em caixas plásticas, né? Também chamadas de basquetas, né? Uma vez colocado nessas basquetas, o açaí adentra para o estabelecimento, e ele deve ser, então, armazenado em locais que sejam protegidos, não somente de animais, como de possíveis contaminações químicas, né, como nós já citamos anteriormente. Para uma boa seleção desse fruto, muitos batedores utilizam um sistema de peneiramento, que favorece a retirada de sujidades como fragmentos de galhos, palha, folhagem, separação de frutos que estão verdes ou danificados. Na hora do peneiramento, você consegue eliminar boa parte desse material. Fica ainda alguma coisa que posteriormente pode ser retirada na lavagem do fruto, que acontece por imersão em água, tá? Atenção para que essa água seja potável, para evitar contaminações por outras fontes, principalmente parasitos, né, oriundos de água de má qualidade. Então, nessa lavagem, normalmente há uma mexida, né? O açaí ele é mexido, remexido, para que essas superfícies, que as sujidades que ainda ficaram nele possam boiar, né? E o produtor, ele habitualmente tira esse resíduo de material com peneiras plásticas. Atenção aos materiais de uso em áreas de processamento, tá? Evitar madeira, ela é proibida por lei, então sempre buscar materiais plásticos ou inox, de preferência. Não estou dizendo que esses materiais são exclusivos, né? Mas a madeira é proibida, e se trabalhar então com materiais possíveis, permitidos. Plástico e inox são exemplos de materiais desse tipo. Agora nós vamos então estar visualizando como funciona o peneiramento e essa lavagem através de um vídeo. Onde então o produto é colocado de molho e é revolvido para poder subir, né, essas sujidades flutuantes e retirados com peneira. Habitualmente, peneiras plásticas, né, considerando que é um material permitido para uso alimentício, onde então nas caixas ele vai estar retirando esse material que boia. Esse batedor, ele criou um equipamento, né, que retira essas sujidades por vibração. Então essa peneira, quando ligada, ela vibra em movimento, tá? Ela tem malhas de tamanhos diferenciados, em que uma parte eu tenho a queda das sujidades e na outra eu tenho aberturas que são similares ao
a circunferência do caroço que permitem que ele caia nesse recipiente. Na abertura menor, eu tenho a queda das sujidades e na abertura maior, eu tenho a queda dos caroços de açaí para, então, o processo de primeira lavagem. Nessa etapa, eu consigo retirar sujidades, pós, areia, insetos, né? Alguns galhos podem passar em função da abertura da peneira, mas eles, por serem mais leves que o açaí, ficam mais fáceis de serem retirados depois por flutuação. Bom, esses vídeos que vão estar sendo passados ao longo da apresentação foram gravados num batedor artesanal que se propôs, tá, a servir o seu estabelecimento para melhor visualização das etapas, então, que vão estar sendo descritas para vocês, né? Seguindo a sequência posterior à seleção, peneiramento e lavagem do fruto, o fruto vai, então, para a higienização. É importante aqui ressaltar sobre a diferença de conceito de lavagem para higienização. Que diferença seria essa? Lavagem é quando você retira a sujidade que você está vendo. Então, durante a lavagem do fruto, você vai estar retirando areia, né, galhos e tudo mais que vocês viram na explicação até agora. A higienização, ela consiste num processo de lavagem mais desinfecção desse produto. Então, primeiro eu lavo para tirar as sujidades que estão sendo vistas, depois eu higienizo para tirar as sujidades que não estão sendo vistas, no caso, os micro-organismos. Aqui vale ressaltar que micro-organismos, como o nome já fala, são seres que não podem ser vistos, né, a olho nu chamado, sem o auxílio de um equipamento chamado microscópio. Mas eles podem estar lá se o fruto não for higienizado adequadamente. Então, higienização é a somatória de dois processos. A lavagem, para retirada das sujeiras que eu estou vendo, com a desinfecção, para redução de carga microbiana, que é a sujeira que eu não estou vendo. Vale ressaltar também que não necessariamente um produto contaminado sofre alteração de característica, tá? Então, eu posso ter um açaí saboroso, sem nenhum odor diferenciado, que pode estar contaminado microbiologicamente, e eu só vou perceber isso quando eu começar a sentir os primeiros sintomas da doença, então, causada por esse contaminante. Mas voltando, então, ao nosso processo. Posterior à lavagem, eu vou fazer, então, agora a desinfecção para concluir o processo de higienização do fruto, que, então, consiste na imersão do produto em água clorada, normalmente utilizado uma concentração de 100 a 150 ppm de cloro, né, ativo, e o produto deve ficar imerso nessa solução por 15 minutos. A pergunta mais recorrente nessa hora é: qual a quantidade de cloro que eu devo colocar? Tá? Existem tabelas indicadoras, se você buscar a diluição de cloro, que te falam a quantidade de acordo com o volume de água que você vai colocar. Então, se o teu recipiente é de 20 litros, é uma quantidade. Se o teu recipiente é de 50 litros, é outra quantidade. Um produto muito utilizado enquanto cloro é a água sanitária. Tá? Só atenção para a utilização de águas sanitárias de uso permitido, como nós vamos estar vendo no vídeo, porque hoje em dia você tem águas sanitárias que são perfumadas, né? E obviamente um tipo de produto desse não pode ser usado em alimento, tá? Então, coloca-se de molho, de acordo com o tamanho do recipiente, quantidade de água e quantidade de cloro, deixa-se imerso por 15 minutos. Nessa etapa nós vamos estar eliminando bactérias. Aqui vem a grande diferença do processo na etapa seguinte, que vai estar sendo explicada para vocês. Feito essa imersão por 15 minutos, você lava o produto com água corrente para retirar o excesso de cloro. Então, feito lavagem e desinfecção, o produto então está higienizado e com uma carga bacteriana reduzida. Vamos então verificar a etapa seguinte, visualizando no vídeo como é feita a higienização, a complementação da higienização do produto, tá? Lembrando que nós fizemos a lavagem, seleção e lavagem, agora vamos fazer a desinfecção com cloro para concluir essa primeira etapa de higienização. A retirada das sujeiras visíveis no peneiramento, no caso desse batedor, e na primeira lavagem por flutuação, você vem então agora para a terceira etapa, que seria a higienização desse fruto com cloro. Por ser mais fácil de se encontrar no mercado, habitualmente essa etapa ela é feita com água sanitária, que é um produto que tem cloro ativo entre 2 e 2,5%.
Atenção para águas sanitárias com registro no Ministério da Saúde e de uso permitido para alimento. Você consegue identificar isso no rótulo, que nós tiramos para efeitos de gravação para não exposição de marcas, tá? Lembrando também que o cloro, ele é sensível ao calor. Então, você vai fazer essa etapa com uma água em temperatura ambiente. Porque se você usar uma água aquecida aqui, esse cloro ele vai evaporar e não vai ter o efeito que você precisa para a eliminação das bactérias, que são as sujidades que nós não estamos vendo dentro do produto. Então, essa medição ela é feita para a colocação do cloro, habitualmente pelo cálculo da quantidade de água que cabe no teu recipiente. Então, é feito um cálculo proporcional para que essa solução fique com o que nós chamamos de concentração de 100 ppm de cloro. Existem tabelas que explicam sobre essa diluição. Feito o cálculo de água, você faz a medição da água sanitária para aquela quantidade de água calculada para o teu recipiente e você vai deixar o fruto, então, aqui por 15 minutos, que é o tempo que o cloro precisa para, então, eliminar esses micro-organismos, em grande parte bactérias, que podem estar causando problema depois no produto final. Nessa etapa, em 15 minutos em que ele está de molho no cloro, você pode remexer esse fruto. Lembrando sempre de utilizar equipamentos com material, utensílios com material permitido. Nesse caso, o batedor ele adaptou um material, um mexedor com alumínio, com inox, mas também são permitidos materiais plásticos, tá? Só não é permitido madeira. Tá? Após os 15 minutos, você então pode retirar esse fruto para o envio para a próxima etapa. No uso de uma nova batelada desse açaí para higienização, você tem que fazer uma reposição de cloro. Por quê? Porque o cloro da primeira solução que você preparou, ele foi consumido para a inativação desses micro-organismos. Então, antes da colocação de uma nova batelada de açaí, você tem que repor esse cloro. Então, se imagina, né? Fiz uma lavagem, fiz uma higienização com cloro, então o meu produto está limpo. Ainda não. O que vem causando problemas, né? O Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, ele não morre com cloro. Tá? Na etapa de cloro, nós fazemos uma redução de bactérias. Então, eu preciso eliminar o Trypanosoma. E como fazer isso se ele não é sensível ao cloro, que é o produto habitualmente utilizado para a higienização dos frutos? Ele não é sensível ao cloro, mas ele é sensível ao calor, né? Então, em indústrias, normalmente esse processo de aquecimento ele é feito por equipamentos chamados de pasteurizadores, né? É feita uma pasteurização, que é uma espécie de choque térmico, o produto é aquecido rapidamente por alguns segundos e depois resfriado. Mas no batedor artesanal, o pasteurizador é um produto, é um equipamento que ele é caro. Então, como é que eu vou aquecer o meu produto? Existe um outro processo que também é eficiente para a eliminação do Trypanosoma e ele é bem mais simplificado, que é chamado de branqueamento dos frutos. O Trypanosoma cruzi, ele é termossensível, ou seja, ele é bastante sensível ao calor. Então, alguns segundos de calor nele já são suficientes para a eliminação desse parasito. E o que seria o branqueamento? Tá? Como se definir? Branqueamento, ele é um processo, né, que usa temperaturas para inativar as enzimas presentes nos alimentos e reduzir a contaminação microbiológica. No caso específico do açaí, esse processo é utilizado, como eu já citei, para a eliminação do Trypanosoma cruzi nos frutos, né? Como é que ocorre esse processo? A recomendação é que os frutos sejam imersos numa água aquecida, tá? A uma temperatura de 80 graus por 10 segundos. E os equipamentos para essa execução, eles são relativamente simples, como vocês vão poder ver no vídeo. Basicamente, uma panela, uma fonte de aquecimento, uma peneira perfurada, de preferência, se você tiver essa possibilidade, um termômetro para controle de temperatura dessa água. E para sua proteção, luvas térmicas, você encontra até luvas de cozinha, né, que são utilizadas em fornos para durante o submeter a mão à peneira, se ela aquecer, você não se queimar. Também se recomenda o uso de um óculos protetor. Eles não são difíceis de encontrar, são transparentes e é mais para evitar na colocação e retirada do açaí na panela com água quente, você não ter possíveis respingos no teu olho. Tá? É mais para a tua segurança. Então, agora nós vamos estar assistindo
o vídeo, demonstrando então essa que é a grande etapa de novidade para a maioria dos batedores e que é a etapa mais importante para a prevenção da doença de Chagas nos nossos batedores artesanais. Continuando a etapa de higienização do fruto para a eliminação de micro-organismos, nós temos a etapa de branqueamento. Na indústria, habitualmente, essa etapa ela é substituída pelo processo de pasteurização, mas nos pequenos batedores está tentando se adaptar à inclusão da etapa do branqueamento para gerar uma maior segurança do produto com relação à doença de Chagas. Por quê? Porque na etapa anterior, que é a cloração, eu vou estar eliminando bactérias, mas o causador da doença de Chagas, que é o Trypanosoma cruzi, ele não morre com cloro e também não morre com congelamento do produto, como alguns pensam. Ele morre com calor, ele é sensível a calor. Por isso essa etapa é importante. Como é que funciona? O que você vai precisar para essa etapa? Basicamente de uma fonte de calor, que pode ser a serpentina elétrica, que é usada por muitos, como pode ser uma fonte por aquecimento a gás. Caso você vá utilizar o aquecimento a gás, lembrando que é importante que essa botija de gás fique do lado de fora do teu processo e entre, só a mangueirinha dela para dentro da área, para evitar riscos de possíveis vazamentos ou explosões. O ideal é que você tenha um termômetro e um cronômetro para acompanhar essa etapa. Nesse momento, o açaí deve ficar a 10 segundos por 80 graus. Se você não tiver a possibilidade de adquirir na tua região esse material, é importante ter atenção para essa água então estar fervendo e para uma contagem pausada desses 10 segundos. Então você vem aqui, tira o açaí, da etapa de cloro. Você pode fazer um enxágue ou não, porque a água fervendo ela vai fazer o cloro que ainda resta no produto evaporar, então é opcional você fazer um enxágue, querendo também não tem problema. Então você traz esse açaí que você retirou de lá e mergulha nessa água fervente. Cuidado, tá? Cuidado para não se queimar. Se você tiver um óculos ou alguma proteção que possa botar no teu olho, ele dá uma maior segurança, porque caso você solte e respingue água, você não vai ter risco de queimar teus olhos. Então você conta, caso você não tenha termômetro, pausadamente 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí você retira esse fruto, deixa essa água cair pelas perfurações adaptadas e já pode levar então o fruto para a próxima etapa, que seria então o amolecimento. Então, o material ele é basicamente simples. Atenção nessa etapa para, caso você não tenha acesso a um termômetro, deixar a água ferver antes de colocar o açaí dentro dela. E caso não tenha acesso a um cronômetro, contar pausadamente, porque esse tempo é importante para a morte do Trypanosoma. Aqui pode vir o questionamento: isso não vai mudar o sabor do meu produto? São 10 segundos de calor no fruto, ele ainda nem foi batido. Não, habitualmente ela não muda o sabor, como vocês vão poder verificar na prática. Outra, o fruto não pode desidratar, perder água ou encroar, como alguns produtores falam, só se ele ficasse nessa temperatura por um tempo muito prolongado. Aí volto a lembrar que são apenas 10 segundos. 10 segundos dentro dessa água fervente é suficiente para você proteger tua família e todas as pessoas que vão consumir o açaí que está sendo batido por você. Já estão acontecendo no nosso estado surtos, bem menos espaçados do que no passado. Já tivemos em alguns municípios, o último foi em Lábrea. Vale atenção aqui também para essa questão de muitos acharem que o Trypanosoma morre com congelamento. Na amostra de Lábrea, o produto coletado estava com 20 dias de congelado e pós-analisado, o Trypanosoma ainda estava vivo dentro dele. Então, se confirmou que ele não morre com congelamento, ele morre com calor. Então, essa etapa é primordial para a segurança do produto que você está batendo. Feito, então, a higienização completa desse fruto, posterior à lavagem, seleção, lavagem, higienização com cloro, branqueamento, então o fruto vai para o amolecimento. Alguns questionam, mas amoleço ou não amoleço? A nossa variedade, habitualmente, ela é amolecida, em água quente, que varia entre 45 a 55 graus de temperatura. O tempo varia, ele pode ser algo em torno de 20, 40 minutos até 1 hora.
Existe um estudo da Unicamp, que coloca que o açaí também, se mantido acima de 44 graus por 20 minutos, também inativa o Trypanosoma cruzi. Ah, Mara, então o meu amolecimento protege o meu fruto? Não, porque quando você coloca o fruto na tua água aquecida, a temperatura cai. E você não fica reaquecendo essa água para manter a temperatura acima de 44 graus. Então, ele não vai estar seguro no amolecimento, não. É muito mais fácil controlar 10 segundos no branqueamento do que 20 minutos no amolecimento. Então, insiram o processo de branqueamento para uma maior segurança no processo de vocês. Agora, então, nós vamos estar verificando em vídeo como se procede a etapa de amolecimento do produto. Recapitulando as etapas que nós vimos até agora, basicamente, você retira as sujidades grosseiras do açaí, no caso desse batedor, pela peneira de vibração, mas em alguns batedores por molho na água, com revolvimento e retirada com a peneira. Essa etapa é importante para garantir principalmente a retirada de possíveis insetos que possam vir com o fruto. Depois disso, o fruto, no caso desse batedor, depois do peneiramento, ele passa pela primeira lavagem, onde eu vou tirar ainda por flutuação alguma sujeira que possa ter passado pela peneira. Posterior a isso, eu vou fazer a higienização do fruto, que vai acontecer em 2 etapas. Primeiro, a higienização com cloro, principalmente para inativação de bactérias. Depois, a inativação pelo calor do causador da doença de Chagas, Trypanosoma cruzi. E então, a etapa de amolecimento para um maior aproveitamento durante a batida. Feita então essas etapas de limpeza, onde eu garanto a retirada de sujidades visíveis, a higienização com a eliminação de bactérias e inativação do Trypanosoma cruzi, eu consigo então ter um fruto seguro, para bateção e extração de uma polpa de qualidade sanitária adequada para o consumidor final, sem risco de adoecimentos. Enquanto o açaí amolece, por uma precaução, ele faz uma cobertura, tá? Só para ressaltar que ele higieniza esses sacos de ráfia e eles ficam manchados, pela cor do açaí, que é escura. Então, os sacos de ráfia não estão sujos. Eu não limpei o açaí para depois sujá-los, tá? Então, tendo um fruto devidamente lavado e higienizado, eu posso passar, então, para o processo de despolpa. Tá? O amolecimento ele vem como uma etapa que antecede esse processo para facilitar a retirada dessa polpa do caroço, no caso da nossa variedade de fruto. Tá? O açaí, ao ser batido, ele pode ser classificado como 3 tipos. O açaí especial, também chamado tipo A, que apresenta uma média acima de 14% de sólidos totais. A indústria costuma fazer essa medição através de um equipamento próprio para isso. O batedor artesanal ele faz no olho. Tá? O açaí médio regular, que é chamado tipo B, que tem uma quantidade de sólidos totais entre 11% e 14% e uma aparência um pouco menos densa. E o açaí fino popular, o tipo C, que tem uma quantidade de sólidos totais entre 8% e 11%, ou menos densa. No caso do produtor artesanal, como ele chama? O açaí grosso, que é o especial, o médio, que é o regular, e o fino, que é o popular. Qual é a grande diferença nesses produtos? É a quantidade de água que vai nessa batida. Quanto menos água, mais grosso ele fica. Tá? O processo de despolpa, habitualmente, nos batedores artesanais, ele ocorre em equipamentos, que são normalmente abertos, de formato vertical, que podem ter um suporte para sua fixação em bancada ou em parede, como vocês vão estar visualizando aí na imagem. O despolpamento ele acontece com adição, mais uma vez, atenção para a potabilidade dessa água. E, como já citado, a quantidade de água é o que vai determinar o tipo de açaí da batida, especial, médio ou fino. Nós vamos então agora estar assistindo ao vídeo da despolpa, que foi gravado por uma profissional da vigilância sanitária que estava conosco no dia dessas gravações e vai estar explicando para vocês então como acontece a batida. O processo seguinte na produção de polpa de açaí é a
o despolpamento do fruto, que ocorre neste equipamento, que é chamado batedeira, e nele o açaí é colocado e com a fricção do fruto em água é liberada a polpa. As batedeiras verticais, que são esses modelos que vocês viram na batida, elas costumam ter um bom rendimento e são usadas, né, não só pelos artesanais, como por muitas indústrias. Tá? Posteriormente, então, à etapa de despolpamento, o produto ele é embalado, né, também chamado de envasado. No batedor artesanal, esse volume normalmente é medido por vasilhames específicos, né, que normalmente tem a litragem de 1 litro, né, que devem ser de material de fácil higienização. Normalmente, esses vasilhames são de alumínio, mas preferencialmente, se eles puderem ser de inox, é melhor. Ah, eu posso usar material plástico? Pode, mas o alumínio e o inox, principalmente, são de melhor facilidade para a higienização. Lembrando que higienização é limpeza mais desinfecção. Então, você deve também colocar esse vasilhame de molho na água clorada por 15 minutos e depois enxaguar antes de fazê-lo ter contato com o produto que você acabou de despolpar. Então, para o envase, habitualmente os batedores artesanais se utilizam de sacos plásticos, né, de polietileno de baixa densidade. E o produto ele é envasado imediatamente após o seu despolpamento. Uma vez colocado nos sacos, o produto então é armazenado. Nos batedores artesanais, comumente eles não são vendidos congelados, porque as batidas são diárias, né? Eles ficam resfriados em freezers, com temperatura que devem estar idealmente entre 0 e 4 graus, e devem ser comercializados no máximo em 24 horas, tá? Para o seu consumo não ser demorado. Também pode ser feito congelamento. Para batedores artesanais, não se recomenda que se utilize esse produto, né, por mais que 3 meses. As indústrias, um processo mais controlado de pasteurização, você consegue ter polpas com validades de até 1 ano. Tá? Nós vamos então agora assistir a continuidade da explicação da Liane, da Fundação de Vigilância Sanitária, mostrando para vocês então como é feito a embalagem e o armazenamento desse produto depois de batido. Fiquem com o vídeo. Em seguida é feito o envase da polpa, que o batedor poderá colocar o saquinho diretamente nesse funil e preencher o saquinho com o fruto, ou ele poderá fazer de forma manual, colocando com um medidor, no caso aqui 1 litro, ele vai inserir o produto no saquinho e fechar. Após o envase, a polpa de açaí é levada para um local refrigerado para que ele fique sob temperatura de mais ou menos 5 graus, temperatura de refrigeração, e não ocorra a proliferação de micro-organismos patogênicos. A produção de polpa de açaí deve seguir todas as etapas de boas práticas de fabricação para que ao final do processo a polpa não apresente nenhuma contaminação, nem por micro-organismos patogênicos, nem a presença do protozoário. Então, podemos perceber ao longo da nossa explicação de hoje que é simples, né, fazer o controle desses surtos de doenças de Chagas que estão acontecendo na nossa região. Um pouquinho de boa vontade, aquisição de uma panela grande que não é difícil encontrar na tua região, uma adaptação de uma peneira perfurada, uma fonte de calor, e você garante a sua segurança e a segurança das pessoas que estão consumindo o teu produto, né? Ainda é necessário, né, realizar um trabalho de conscientização dos batedores artesanais dos nossos municípios com relação à doença de Chagas. Tá? Para facilitar nesse processo, vários órgãos se uniram, inclui-se aí CEPROR, IDAM, ADAF, ADS, Ministério da Agricultura, Vigilância Sanitária, Fundação de Vigilância Sanitária e vários outros órgãos como a Embrapa, foram reunidos, né, na intenção de facilitar a disseminação dessa informação pelos nossos municípios,
Para tentar ajudar nesse processo de conscientização dos batedores, foi desenvolvida uma cartilha, tá, que está sendo publicada pela ADAF, com o título Esteja atento à qualidade do açaí que você está produzindo. Alguns municípios, através de DAN e ADAF, já receberam a cartilha. Se o teu município ainda não recebeu, você pode fazer uma solicitação, tá, para a matriz aqui em Manaus. Na cartilha você vai encontrar algumas dicas sobre estrutura física, vai encontrar também a descrição das etapas de processamento, com a inclusão já aí do branqueamento no processo. Também foi colocado uma tabela de diluição desse cloro, para facilitar para o produtor artesanal a medição da quantidade de cloro, para ele fazer a higienização para redução de bactérias, tá? E ilustrado, né, todas as etapas que nós explicamos aqui para facilitar a visualização do batedor em todos os níveis de escolaridade. Então, se você ainda não recebeu, busque, tá, no teu órgão, IDAN, ADAF, faça a solicitação, porque essa cartilha ela vai facilitar a tua explicação para o batedor artesanal com relação à melhoria do processo dele para garantia de produção de um açaí mais seguro para a nossa população e até para a pessoa que está batendo, que habitualmente consome e que produz. Para dar continuidade a esse tema, nós vamos então agora entrar com a Fabíola, que vai estar conversando com vocês sobre as legislações que regem, né, a batida de polpas de frutas no nosso estado. Né, reforçando com vocês a importância, né, do cumprimento dessa legislação básica de boas práticas de produção para a segurança do que o nosso estado está produzindo. Obrigada. Bom, gente, bom dia mais uma vez. Eu vou falar, a Sergimara falou algumas coisas sobre os batedores que processam açaí para consumo imediato. No caso dos produtores, dos empresários que queiram produzir um açaí congelado para consumo posterior, é importante que seja registrado no Ministério da Agricultura. É obrigatório. O consumo imediato ele não tem obrigatoriedade de registro, porém o consumo, o congelamento para posterior consumo ou para a indústria, ele tem obrigatoriedade de ser registrado junto ao Ministério da Agricultura. Bom, dentro do Ministério da Agricultura, o Serviço de Sanidade, Inspeção e Fiscalização Vegetal é o que trata sobre, o serviço que orienta, que normatiza e que estabelece as normas para que esse açaí seja registrado junto ao Ministério da Agricultura. Bom, dentro desse serviço, a inspeção vegetal, que inclui a classificação vegetal e a área de bebidas, é nessa área que vocês vão pegar informações de como deve ser feito esse registro. Bom, como eu falei, o Ministério é o que normatiza a industrialização, o registro e a industrialização de bebidas no território nacional. Para isso, existe a Lei 8918, de 94, que estabelece as normas de como devem ser produzido e registrado todas as bebidas no território nacional. Essa lei, além dessa lei, existe o Decreto 6871, de 2009, que também fala, ele vai esmiuçar, ele vai detalhar o que a lei normatiza. Além do decreto, ao se trabalhar com os produtos especificamente, existem outros normativos, que são os padrões de cada produto. Existe padrão para cerveja, para o refrigerante, e existe padrão para a polpa de fruta, que no caso o açaí está inserido. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a lei, depois sobre o decreto, só para vocês terem uma ideia de como é estabelecido isso no território nacional, no Ministério da Agricultura. Bom, a Lei 8918, de 94, no seu artigo 1º, ela estabelece que em todo o território nacional é obrigatório o registro, a padronização, a classificação, a inspeção e a fiscalização da produção e do comércio de bebidas.
No parágrafo único, a inspeção e fiscalização de que trata a lei vai incidir onde? A inspeção vai incidir sobre os equipamentos e instalações, sobre os procedimentos higiênicos sanitários e técnicos, as embalagens, matéria-primas e demais substâncias, sobre os aspectos higiênicos, sanitários e qualitativos. A fiscalização, ela vai incidir sobre os estabelecimentos que se dediquem à industrialização, à exportação e à importação de produtos objeto desta lei, ou seja, as bebidas. A fiscalização é realizada também nos portos, aeroportos e postos de fronteiras, quando da importação ou exportação. E o transporte, armazenagem, depósito, cooperativa e casa atacadista. E qualquer outro estabelecimento, qualquer outro local que trabalhe com indústria, que seja uma indústria de bebidas, ou trabalhe com bebidas. Bom, no seu artigo 2º, o registro, a padronização, a classificação e ainda a inspeção e fiscalização da produção e do comércio em relação aos seus aspectos tecnológicos competem ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou aos órgãos estaduais, quando é feito um credenciamento desse órgão estadual por meio de um convênio. No caso do Estado do Amazonas, isso ainda não foi feito. Então, quem fiscaliza as indústrias de bebidas e todo o processo de comercialização, transporte, é o Ministério da Agricultura. Então, é o seguinte, depois existe a lei e agora existe um decreto, que eu vou falar sobre ele, que vai esmiuçar o que a lei normatiza. No seu artigo 1º, ele é uma repetição da lei. Ele fala que o registro, a padronização, a classificação, a inspeção, a fiscalização da produção e do comércio obedecerão às normas fixadas na lei que eu falei anteriormente. E exclui-se, esse decreto, ele exclui a parte dos regulamentos de vinhos, o vinagre, o suco de uva e as bebidas alcoólicas derivadas da uva e do vinho. Ou seja, só para deixar bem claro, no Ministério da Agricultura, a área de bebidas ela é dividida em duas. Tem as bebidas em geral, que está inserido a polpa de fruta, e tem os vinhos e derivados da uva e do vinho. O derivado da uva e do vinho, vinagre, suco de uva, é outra legislação. Eu vou me ater aqui somente à legislação que trata sobre polpa de fruta. Bom, no artigo 2º do decreto, ele estabelece algumas normas, algumas considerações. Ou seja, o que é um estabelecimento de bebidas? O Ministério vai lá olhar, por exemplo, um empresário pretende montar uma indústria de açaí. Então, primeiramente, a gente tem que saber se o estabelecimento que ele tem é condizente com o estabelecimento que a legislação exige. Ou seja, o estabelecimento de bebida é aquele local que ele preparou para que seja uma indústria. Ou seja, as estruturas físicas, né, que está nesse local, e o entorno dela também. Ou seja, a gente olha, além da indústria propriamente dita, o seu entorno. Por exemplo, um produtor é da várzea, ele quer registrar uma indústria de açaí. Só que essa várzea, ela sofre enchente, né? Em determinada época do ano, o rio sobe e é alagada. Então, não é permitido que essa indústria seja registrada. Por quê? Existem uma série de fatores que vão propiciar uma péssima qualidade para aquele produto, porque tudo isso vai influenciar depois nas condições qualitativas do produto. Bom, uma outra coisa que vocês precisam saber, o que é bebida, que a norma estabelece, que é o produto de origem vegetal, industrializado, destinado à ingestão humana em estado líquido, sem finalidade medicamentosa ou terapêutica. Bom, seguindo isso, o decreto também fala que polpa de fruta também é considerada bebida, porque anteriormente eu falei que era de aspecto líquido, porém a polpa de fruta
ela é considerada bebida e está dentro deste decreto, está normatizado pelo Ministério da Agricultura. Bom, uma outra coisa que é importante saber é a denominação desta bebida, o nome da bebida. No caso do açaí, eu vou falar mais adiante, mas existem 4 tipos de açaí. A Sergimara falou de 3, o açaí tipo A, ou grosso, tipo B, ou médio, e tipo C, ou fino. Porém, na norma, existe um 4º tipo, ou seja, o açaí, a polpa de açaí, que é o açaí, que é a polpa, ela não leva água. Então, ninguém no estado do Amazonas, desconheço, que produzam esse produto. O açaí produzido no estado do Amazonas, ele é o A, o B ou o C. Bom, mas é importante falar sobre a denominação porque existem normas para isso. Não é de qualquer jeito que eu vou apresentar esse produto, que eu vou envasar e na embalagem desse produto tem que estar lá certinho para o consumidor o que ele está comprando. Então, a denominação do produto é importante você ter conhecimento daquele produto que você está produzindo. E uma coisa também muito importante que precisa ser falada é sobre o padrão de identidade e qualidade daquela bebida que você vai produzir. Ou seja, são as especificações da composição, das características físicas e químicas, dos parâmetros físico-químicos e sensoriais e do estado sanitário da bebida. Todas essas informações, elas fazem parte do padrão de uma bebida. Quando o do Ministério da Agricultura, registra uma empresa e que depois volta lá para fiscalizar, coleta a amostra, essa bebida ela tem que estar de acordo com os padrões nacionais. Se ela não estiver dentro dos padrões nacionais, essa empresa ela sofre penalização. Ela sofre uma auto de infração e aí ele vai ter que ajustar as características para que essa bebida se enquadre dentro do padrão estabelecido pelo Ministério da Agricultura. Bom, no artigo 3º deste mesmo decreto, ele fala sobre as atividades administrativas relacionadas à produção de bebidas. Ou seja, o que é que o Ministério faz? O Ministério controla, inspeciona, fiscaliza, padroniza, classifica, registra o estabelecimento e registra o produto. O Ministério está lá para normatizar, para estabelecer regras para que os produtores façam da mesma forma, entendeu? Para que eles para que seja justo, as regras servem para isso. E se existe um padrão, esse padrão tem que ser cumprido, principalmente para proteger o consumidor. No artigo 4º deste mesmo decreto que a gente está falando, ele fala sobre a classificação dos estabelecimentos, de acordo com suas atividades, isoladas ou em conjunto. Então, o estabelecimento ele pode ser produtor ou fabricante, ele pode ser padronizador, ele pode ser envasilhador, ele pode ser um estabelecimento atacadista, ele pode ser um estabelecimento exportador ou importador. No caso de produtores de açaí, a gente tem os produtores e envasadores e tem aquelas indústrias que não têm condição de produzir. Elas compram de fora um produto já registrado e fazem só envasilhar. Então, esse estabelecimento, ele vai ser envasilhador e comerciante. E ele já compra a bebida pronta, né? Bom, no artigo 12, as bebidas elas são classificadas em não alcoólicas, alcoólicas, não fermentadas, não alcoólicas e bebida fermentada não alcoólica. Bom, bebida alcoólica. Aí as bebidas alcoólicas elas são com bebida alcoólica fermentada, alcoólica destilada é só para vocês terem uma ideia dessas classificações de bebida. Bom, no artigo 78, que é o que a gente vai bater mais forte aqui, é que as bebidas, no caso de polpa de fruta ou qualquer uma outra, elas seguem uns padrões de qualidade, de identidade e qualidade. O que é estabelecido nesses padrões?
normalidade dos caracteres sensoriais, ou seja, não pode estar fermentado se a bebida não é fermentada, o aspecto dela, a cor, a qualidade, a quantidade de componentes próprios da natureza ou composição, a ausência de componentes estranhos, alterações e de deteriorações, limites de substâncias e micro-organismos nocivos à saúde, previsto no regulamento, tudo isso é previsto nessa norma, e a conformidade com os padrões de identidade e qualidade. Será considerada imprópria para o consumo e impedida a comercialização a bebida que não atendeu o disposto neste artigo. Ou seja, se o açaí, a gente só vai fiscalizar uma indústria, esse açaí está fermentado, essa bebida não pode ser consumida, não pode ser comercializada e não pode ser consumida. Então, é muito importante que você tenha um responsável técnico, que depois eu vou falar mais tarde, que faça um controle da qualidade dessa bebida, que essa bebida tem que estar dentro dos padrões. Então, existem parâmetros para serem seguidos. O Ministério da Agricultura ele vai atuar em cima desses parâmetros. O Ministério da Agricultura ele não vai pedir nada que está além da norma, só o que está na norma. Bom, e para especificar um pouquinho, antigamente o registro, você ia no Ministério da Agricultura e dava entrada em todas as documentações. Hoje não. Hoje existe um sistema eletrônico chamado CIPEAGRO, no qual é tudo eletronicamente. Você dá entrada em todos os documentos e a gente vai analisar, nós, auditores, vamos analisar a parte documental e aí a gente vai verificar se essa indústria tem condição de ser registrada. Hoje, no estado do Amazonas, nós temos 31 indústrias registradas em polpa de fruta. Dessas 31, 21 são produtores de açaí. Bom, como é que eu faço esse registro no Ministério da Agricultura? Existe uma norma chamada de número 17 de 2015 que trata sobre o registro de estabelecimento e registro de produto junto ao Ministério da Agricultura. O que é que você precisa dar entrada neste sistema? Volto a falar que hoje é tudo via sistema, no CIPEAGRO. No CIPEAGRO existem vários formulários que vocês precisam preencher e vocês precisam anexar comprovante de CNPJ, contrato social. Neste contrato social, a empresa tem que estar lá no objetivo da empresa que ela vai ser produtora de polpa de frutas. Não adianta a empresa ser comerciante de produtos vegetais, de agrotóxico ou qualquer uma outra empresa. A empresa que vai ser registrada junto ao Ministério da Agricultura tem que ter no seu contrato social que ela é uma indústria que produz polpa de fruta. Seguindo, o que mais precisa? Precisa de um alvará de funcionamento. O alvará, às vezes a pessoa está com pressa, eu já estou construindo, já gastei dinheiro aqui fazendo minha empresa, comprando equipamento, preparando a minha empresa. Então, a gente aceita pelo menos um documento que comprove que você deu entrada na solicitação de alvará. E, posteriormente, você entrega o alvará para o Ministério da Agricultura. Uma outra coisa que eu acho que eu considero uma das mais importantes é um responsável técnico. É exigido que todo estabelecimento tenha um responsável técnico. Essa pessoa é que vai dizer como essa polpa vai ser produzida. O empresário, ele tem que ter conhecimento da legislação, porém, ele não sabe profundamente como produzir esse produto. Então, o responsável técnico é a pessoa que vai dar suporte e que vai dizer como tem que ser produzido aquela bebida, no caso, polpa de fruta. Bom, para registro, o Ministério você registra a empresa, o estabelecimento e registra o produto. Para ser registrado o produto, também continuamos com a mesma norma, que é a IN 17 de 2015. Voltando um pouquinho, além da anotação de responsabilidade técnica, você precisa também de uma planta. O Ministério vai analisar a tua planta industrial, a tua empresa. Quando você mostra para o Ministério da Agricultura o teu estabelecimento, ele tem, pode ser um croquis,
uma planta baixa onde esteja alocado todos os equipamentos. O Ministério quer saber se nesse estabelecimento ele tem um fluxo contínuo que vai permitir que esse produto tenha uma qualidade no final. Por quê? A gente encontra estabelecimento em que a pessoa recebe o fruto de um lado, processa para o outro, volta para aquela área de recebimento para lavar. Então, você não tem uma continuidade. Como a Sergimara falou, as etapas de produção do açaí, elas têm que ser seguidas de maneira contínua. Então, você, no mesmo espaço, você não pode fazer tudo. Você não pode receber o fruto, lavar o fruto, higienizar, você não pode branquear, no caso de pequenos produtores, ou processar e pasteurizar tudo na mesma área. Então, você tem que ter esse fluxo contínuo até a fase de armazenamento. Então, esse projeto, essa planta, é uma das outras coisas que são exigidas para uma empresa se registrar junto ao Ministério da Agricultura. Junto dessa planta, a gente precisa do memorial descritivo das instalações e equipamentos. O Ministério da Agricultura, ele quer saber que equipamentos você tem. Você pode produzir um produto de qualidade tendo equipamentos de madeira, ou materiais de madeira, você não tendo, por exemplo, um envasador. É uma coisa que a gente vê, você não pode pegar o canequinho e encher o seu saquinho com a polpa de açaí e amarrar. Para o Ministério da Agricultura, isso não pode ser feito, porque você não está produzindo para consumo imediato. Você vai congelar esse produto e vai vender para esse produto ter uma durabilidade maior, ter uma qualidade melhor. Uma outra coisa que a gente exige é um laudo da água. A Sergimara falou muito bem aqui sobre a potabilidade da água. O açaí é uma polpa que leva água no seu ingrediente. Um dos ingredientes é a água. Então, essa água ela tem que ser de boa qualidade. A gente avalia essa água de acordo com o Ministério da Saúde. Esses parâmetros, que são os parâmetros mínimos exigidos, o que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar a cor, a turbidez, o pH, a gente vai avaliar coliformes totais, cloro residual, que ateste a potabilidade dessa água. Seguindo, a gente precisa também, eu até pulei, mas aí em cima está na letra F, o manual de boas práticas boas práticas, como a empresa ela vai produzir esse açaí. A gente precisa saber quais são os controles que a empresa vai fazer para que esse açaí no final tenha qualidade. Esse açaí vai ser recebido, onde vai ser recebido, vai ser lavado, como vai ser lavado, onde vai ser lavado, que produtos vai ser usado na lavagem desse açaí. Esse manual ele foi exigido a partir dessa IN de 2015. Antigamente não era exigido, mas a partir de 2015 deu-se a exigência desse manual. Por quê? Antigamente, o RT, ele era... Eu acho que as pessoas contratavam o RT somente para assinar junto ao Ministério da Agricultura. Porém, hoje não mais é assim. Hoje, a gente vê que uma indústria ela tem qualidade pelo manual que ela estabelece, que ela tem critérios. E depois isso aí vai refletir na qualidade da polpa de fruta. Quando a gente coleta uma amostra e faz análise e essa polpa de fruta está dentro dos padrões de qualidade, é porque teve por trás um profissional que deu suporte para produzir essa polpa. Bom, então agora a gente vai falar sobre a IN1, a Instrução Normativa número 1 de 2000, que estabelece os padrões de identidade e qualidade do açaí. Como eu falei, a gente tem 4 tipos de açaí. Esse açaí, o nosso açaí, ele pode ser a polpa de açaí, ele pode ser o açaí tipo A, o açaí tipo B e o açaí tipo C.
Qual que é essa definição? Eu vou me ater, essa norma, ela fala de várias polpas de fruta e de alguns sucos, mas eu vou me ater só ao açaí. Qual que é a definição de polpa de açaí? E açaí? Para a gente é diferente, polpa de açaí e açaí, para o Ministério da Agricultura, digo. São produtos extraídos da parte comestível do fruto do açaizeiro. Aqui, a gente, na norma, como a norma é de 2000, ainda só está o Euterpe oleracea, porém, o precatória também está dentro dessa normatização. Após o amolecimento, através de processos tecnológicos. Isso é a definição de açaí. A classificação. Polpa de açaí, a polpa é extraída do açaí sem adição de água, como eu falei, por meio de mecanismos e sem filtração, podendo ser submetido a processos físicos de conservação. Ninguém no estado do Amazonas produz esse produto, polpa de açaí. O segundo produto é o açaí grosso ou especial, a Sergimara já falou. O que a gente observa? A gente observa a quantidade de sólidos totais desse produto. Conforme você vai colocando mais água ou menos água, ele vai sendo, quanto menos água, mais grosso, mais água um pouquinho médio, menos denso, e o mais fino, que é menos denso ainda, é o açaí popular ou tipo C. Essa polpa, isso tudo a gente vai avaliando os sólidos totais. O açaí grosso é acima de 14%, o açaí médio varia de 11% a 14% e o açaí fino de 8% a 11% de sólidos totais. Quais são os ingredientes básicos de uma polpa de açaí ou de açaí? O que é isso? Elas são obtidas de frutas frescas, sãs, maduras. Não adianta colocar fruta verde, porque vai ter um produto de péssima qualidade, atendendo às respectivas especificações, desprovidas de terra, sujidades, parasitas, micro-organismos que possam tornar o produto impróprio para consumo humano. Como ingrediente opcional, o Ministério permite a adição de água, justamente para fazer aqueles 3 outros produtos, o açaí A, o grosso, o açaí B, ou médio, o açaí fino, ou tipo C. Bom, no caso do açaí que é industrializado, é permitido a utilização de alguns aditivos, que no caso é o ácido cítrico, né, que também é permitido. É um outro ingrediente opcional que é permitido que seja utilizado na polpa de açaí. Para o açaí que vai para a indústria. O açaí que é para consumo in natura pelo consumidor final, não é permitido o uso de nenhum aditivo. Bom, a composição do açaí e da polpa de açaí, né? O que a gente observa? As composições de acordo com as características do fruto que lhe deu origem, não devendo apresentar alterações, mistura com outros frutos de espécies diferentes e práticas consideradas ilícitas. Aqui a gente, só abrindo um parêntese, a gente sabe que em algumas, isso comumente é feito em feira, açaí, colocam corante no açaí. Isso não é permitido. Então, isso é uma prática ilícita. Se a gente vai numa indústria e a gente acha indícios de que aquela indústria está adicionando corante na polpa de açaí, isso é fraude. Então, a gente pode até fechar e cancelar o registro daquela indústria. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre as características físicas e químicas da polpa de açaí para o Ministério da Agricultura. O que a gente observa? A gente observa os sólidos totais, a gente observa as proteínas, isso aí estão os limites máximos e mínimos, lipídios totais e carboidratos totais. Isso aí é analisado no laboratório. Quando a gente faz uma coleta de amostra numa empresa, coleta os produtos produzidos por ela, a gente manda para o laboratório oficial do Ministério da Agricultura e é avaliado todos aqueles parâmetros que eu mostrei anteriormente. Além do que das características organolépticas, ou seja, o aspecto físico do açaí.
A gente observa se ele está pastoso, apresentando pontos escuros acentuados, provenientes de casca, que envolve a polpa do fruto, a cor, se é violáceo, próprio da polpa de açaí, roxo, e verde claro para a polpa do açaí verde. Existe um açaí que ele é verde, mesmo que maduro, entendeu? O sabor não adocicado e não azedo, ou seja, não é permitido colocar açúcar na polpa de açaí. O cheiro característico e etc. Bom, o que a gente observa além disso? As características físicas, químicas, organolépticas. O pH, acidez total, lipídios totais, proteínas e açúcares totais. Bom, com isso, a gente praticamente fala sobre as características, os padrões de identidade e qualidade do açaí. Não pode ter partes não comestíveis do fruto, não pode observar substância, nenhuma características, nenhum produto que não seja o açaí, por exemplo, resto de palha, nada que leve uma contaminação física ou química do produto. Bom, a parte de aditivos, que também está dentro do padrão de identidade e qualidade. A polpa de açaí, como eu falei anteriormente, ela é destinada ao consumo direto, ela é permitida, não é permitida o uso de aditivos, ou seja, ela tem que ser uma polpa sem aditivo. No caso do produto que vai para a indústria, é permitido o uso de aditivo, do ácido cítrico. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a rotulagem, que é uma outra coisa que está dentro dos padrões de identidade e qualidade. O Ministério da Agricultura, ele tem... Qual é a função do Ministério? É que as indústrias, elas produzam um produto de qualidade, que o seu consumidor saiba o que ele está comprando. Então, uma forma do consumidor saber o que realmente ele está comprando é a rotulagem do açaí. Ou seja, no rótulo do açaí, existem regras para dizer como é que eles têm que ser feito. Existe o produtor, o açaí, a empresa, ela tem normas que são exigidas que esteja naquela rotulagem. Ou seja, a denominação do produto é quer dizer, a principal característica que tem que estar que tem que estar na rotulagem. A classificação do açaí, na realidade, ela é a denominação do produto. Se a empresa produz o açaí tipo A, tem que estar lá açaí tipo A, ou açaí grosso, ou açaí especial. Se ela produz o açaí tipo B, tem que estar informando para o consumidor que aquele açaí é o açaí tipo B. Entendeu? Então, é importantíssimo que a empresa que provavelmente venha a ser registrada, ela observe a parte de rotulagem. No artigo 10 do nosso decreto, ele fala sobre o que é rótulo, o que é rotulagem de bebida. O rótulo é toda inscrição, legenda ou imagem de matéria descritiva, gráfica, escrita, impressa, estampada, afixada ou afixada por encaixe, gravada ou colada, vinculada à embalagem de forma unitária ou desmembrada. Ela fala sobre a embalagem da bebida, a parte plana da cápsula, que pode ser usado, isso no caso de indústrias de refrigerante, por exemplo. Outro material empregado na vedação do recipiente são as tampinhas, que não é o caso do açaí. Mas o rótulo propriamente dito, no artigo 11, ele fala as exigências que tem que ter no rótulo. O nome empresarial do produtor é importante, porque se esse açaí causar problema a algum consumidor, ele sabe quem foi que produziu, ele vai lá e questionar, ou mesmo informar o Ministério da Agricultura que houve um problema com aquele produto. O endereço do fabricante, do produtor, o número de registro do produto no Ministério da Agricultura. Esse número de registro, ele é o número de registro do produto. Porque, como eu falei anteriormente,
o estabelecimento é registrado no Ministério da Agricultura tanto o estabelecimento como o produto. Se o estabelecimento um estabelecimento de polpa de fruta, por exemplo, ele produz polpa de açaí, acerola, cupuaçu e goiaba, ele tem um número de registro do estabelecimento e cada polpa de fruta tem o seu número de registro. Esse número é o que deve estar inserido no rótulo daquela polpa de fruta. Bom, uma outra coisa que é obrigatória é a denominação do produto, como eu falei. O consumidor tem que saber o que ele está comprando, se é o açaí tipo A, B ou C. A marca comercial, os ingredientes, a expressão indústria brasileira, isso é obrigatório. O conteúdo, a graduação alcoólica no caso de bebida alcoólica, o grau de concentração no caso de bebidas que são, que são concentradas e sofrem diluição, a identificação do lote ou partida, isso é importante, o prazo de validade e a frase de advertência no caso de bebida alcoólica. E outra coisa que é importante saber é o seguinte, antigamente a gente via rótulos de polpa de fruta que a pessoa colocava assim, ela tirava foto de várias polpas de fruta, de várias frutas e colocava no rótulo da polpa de maracujá, por exemplo. Então, isso não é permitido. Se a polpa de fruta, se a polpa é de açaí, se é o açaí tipo A, só pode ter foto do açaí. Não pode ter foto de cupuaçu, nem maracujá, nem acerola. Então, isso é importante, porque volta e meia a gente encontra no mercado rotulagem irregular. E isso também é uma infração. Existem várias infrações que o Ministério ele observa num produto. E uma delas é a rotulagem. Eu vou mostrar agora duas rotulagens, uma certa e uma errada, só para vocês terem ideia. A primeira polpa de fruta, aqui está escrito polpa de açaí médio. Como eu falei para vocês, existem 4 tipos de açaí. Existe a polpa de açaí, o açaí A, ou grosso, ou especial, o açaí B, médio, ou popular, ou açaí médio, ou tipo B, e o açaí C, ou açaí fino, ou popular. Então, ali ele colocou polpa de açaí médio, tá errado. Ele misturou a polpa de açaí com açaí médio. Do lado de cá ele já colocou certo, açaí médio. Então, a denominação do produto é uma outra coisa que o Ministério observa nas informações da rotulagem do produto. Bom, tudo isso, uma empresa que é registrada, ela sofre, eventualmente, fiscalizações. E o que é que a gente faz? A gente vai fiscalizar a estrutura física do estabelecimento e algumas vezes a gente coleta amostra. E é feito uma amostragem daquele produto e vai para o laboratório. Para que é feito isso? É para ver se aquele produto está dentro dos padrões de identidade e qualidade do açaí. Ou seja, se ele está de acordo com as normas. Então, isso é uma prática comum realizada pelo Ministério da Agricultura. Qualquer problema que a gente encontra na fábrica, ou dependendo da gravidade do problema, a empresa ela sofre uma autuação ou a gente só solicita que seja regularizada. Bom, qualquer caso omisso realizado nos atos administrativos é o Ministério da Agricultura que resolve. No artigo 84, também do nosso decreto, ele fala que os estabelecimentos de bebidas, de acordo com as atividades envolvidas, poderão observar no disposto nesse regulamento. Ou seja, o que é que a gente observa? Aquilo que eu acabei de falar. Infraestrutura básica adequada, produção, manipulação, padronização, exportação, é o Ministério da Agricultura que estabelece esses critérios, essas normas. E o estabelecimento de bebidas, ele deverá dispor, como eu falei anteriormente, de um responsável técnico para produção, manipulação e padronização da qualidade do produto, né? E esse técnico ele tem que ter qualificação profissional
e registro no conselho profissional. Então, isso é uma coisa importante que você tem que observar no decreto. Bom, os estabelecimentos, eles deverão adotar um programa de boas práticas contínuo. Isso é uma outra coisa que você tem que observar. Independente do controle de fiscalização do poder público, todos os estabelecimentos previstos no regulamento do Ministério da Agricultura deverão realizar controle de qualidade da matéria-prima, do ingrediente responsável pela característica sensorial do produto. Ou seja, o Ministério ele vai avaliar as características do produto, as características da empresa, ou seja, para um estabelecimento ser registrado junto ao Ministério da Agricultura, ele tem que ter, no mínimo, algumas condições. Então, isso é importante que você, que está aí, que vai, pelo menos, vai falar no município, de repente tem um empresário que queira se registrar junto ao Ministério da Agricultura, que tenha muita produção de açaí e que queira se registrar, que vislumbre essa atividade comercial, tem que falar para esse empresário, procurar o Ministério da Agricultura, e que o Ministério vai dar todas as orientações para que ele possa se registrar. Nessa palestra, a gente falou mais ou menos por alto o que o Ministério da Agricultura trabalha e como deve ser a polpa de açaí. Porém, minuciosamente, a gente dá algumas orientações, a gente instrui os responsáveis técnicos para que, no final, esse produto tenha qualidade. O que o Ministério quer? O Ministério não quer ir lá na empresa e dizer que está tudo errado. O Ministério quer chegar lá e ter um produto de qualidade. O Ministério quer estabelecer que o empresário ele tem um produto de qualidade, que ele possa vender um produto de qualidade para esse consumidor ter segurança no que ele vai consumir. Então, o Ministério da Agricultura, ele muitas vezes, às vezes as pessoas têm medo de procurar o Ministério da Agricultura. Porém, a gente está lá aberto para qualquer informação, para qualquer indicação, qualquer dúvida que o empresário tenha. Muitas vezes as pessoas chegam lá dizendo, eu não vou procurar o Ministério da Agricultura porque eu acho que eu não vou conseguir ser registrado. Não é bem assim. Existem normas? Existem. Essas normas são factíveis? São factíveis de serem realizadas. Não existe nada que o Ministério vá cobrar que seja impossível de ser feito. Entendeu? Qual é o objetivo disso tudo? É ter um produto de qualidade. Para esse produto, ele ter um consumidor satisfeito, um consumidor que consuma um produto com segurança alimentar, que não vá ficar doente depois de consumir um açaí. Entendeu? Então, era basicamente isso que a gente tinha para falar. E se alguém tiver dúvida... Para vocês organizarem e passarem as dúvidas para a gente continuar. Até já. Vamos lá, então, nós estamos retornando para dar continuidade e respondendo as perguntas que vocês manifestaram durante o intervalo. Tá? Um produtor do interior, estão questionando na realidade, como um produtor do interior pode chegar até o Ministério para beneficiar o seu açaí de forma registrada? Bom, qualquer produtor que tenha condição e estrutura física, ele pode se registrar junto ao Ministério da Agricultura. Agora, ele precisa ter uma empresa formalizada. O produtor rural, ele não, só com o CPF dele, não consegue se registrar, não é permitido. Ele tem que ter uma empresa, ele abre uma empresa. Nessa empresa, como eu falei, ela tem que ter um contrato social, que nesse contrato social tem que dizer a atividade principal que ele pretende fazer, né? Ele pretende beneficiar, sair, e aí ele entra pelo sistema com todas as informações, com todos os documentos, como eu falei anteriormente, ele vai preencher alguns formulários, tudo via sistema, ele não precisa sair lá da indústria dele e ir até o Ministério da Agricultura. Então, ele pode preencher via online, o Ministério vai receber toda essa documentação, esses formulários, vai analisar
e vai marcar uma vistoria. Essa vistoria é obrigatória. Só que o único entrave é que ele tem que formalizar uma empresa e ter as condições de infraestrutura e todas aquelas exigências que eu falei anteriormente. O pessoal de Nova Olinda do Norte também está perguntando como pode ser feita a fiscalização no interior sobre a venda de polpa de açaí se não existem, né, no ambiente técnicos adequados para fazer isso. Bom, a fiscalização é feita pelo Ministério da Agricultura. É o órgão que fiscaliza, é o Ministério da Agricultura. Se não tem, se você do interior observar que está sendo vendido num estabelecimento polpa de fruta sem registro ou de maneira ilegal, irregular, você pode fazer uma denúncia ao Ministério da Agricultura. Aí o Ministério vai lá fazer a fiscalização naquele estabelecimento que foi denunciado, entendeu? Ou quando a gente vai fazer uma vistoria em alguma empresa que vai ser registrada ou que mandou os documentos e está propensa a ser registrada no interior, lá em Nova Olinda, por exemplo, aí a gente vai naquela empresa e a gente visita alguns estabelecimentos comerciais. Lá a gente vê se tem produto irregular ou não. Mas em todo caso, como a gente não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, a gente prefere, ou a gente pede até que a população denuncie, porque um produto irregular pode causar problema, pode causar até a morte. Ok. Atalaia do Norte, essa aqui eu posso dar uma ajudinha, está perguntando, o produtor montando uma mini despolpadeira dentro do padrão da vigilância, é obrigado a fazer registro no Ministério da Agricultura? Assim, o pessoal confunde muito essa questão de vigilância sanitária com o Ministério da Agricultura, né? Isso. A grande diferença é, se a sua venda é local, se você está vendendo para consumo, não é uma distribuição, de consumo você imediato. fica, no caso consumo imediato, o termo que nós utilizamos, você está sobre a vigência da vigilância sanitária. Virou distribuidor, vendeu em embalagem para a pessoa levar para casa, então você também está distribuindo, aí nesse caso você vai para o Ministério da Agricultura. Isso, só complementando, você invasou, colocou no saquinho, já é o Ministério da Agricultura, tem que estar registrado. Perfeito. Tabatinga está perguntando como conseguir a cartilha da ADAF. Bom, ela vai ser distribuída através das unidades da ADAF e do IDAM locais. Se o teu IDAM ou a tua ADAF ainda não recebeu a cartilha, pede para o pessoal entrar em contato com a matriz em Manaus e solicitar a cartilha, então, que vai ser encaminhada para o teu município. As fontes de aquisição dessa cartilha são IDAM e ADAF, em qualquer um dos seus municípios. Quem já recebeu, já tem disponível. Quem não recebeu ainda, está nos ouvindo, é só solicitar da matriz em Manaus. Bom, eu queria só complementar, qualquer dúvida que vocês tenham com relação ao Ministério da Agricultura, ao registro de produto e registro de estabelecimento. No final da palestra estava um e-mail e vocês podem entrar em contato ou mesmo telefonar ou ir até o Ministério da Agricultura, que a gente está assim, a gente vai esclarecer, a gente vai orientar, a gente vai dizer todas as exigências, para que você possa ser registrado junto ao Ministério da Agricultura. O Ministério quer isso, é que o estabelecimento ele seja registrado. Não é bicho de outro mundo, não é coisa de outro mundo. Então, é possível de ser registrado. O Ministério ele não estabelece só que grandes empresas possam ser registradas, não. Existe a pequena empresa, a média empresa e a grande empresa. A legislação é igual para todo mundo, só que, por exemplo, uma grande empresa vai ter 10 batedores, você pode ter um batedor, mas você tem uma estrutura de qualidade, com higiene, com um processamento bem feito, você pode ter registro junto ao Ministério da Agricultura. O que vai depender é o seu porte. Você pode ser uma grande empresa ou uma pequena empresa, entendeu? Mas, independente do seu tamanho, é importante e vale ressaltar que o treinamento foi para isso, que o grande objetivo aqui é fornecer alimento, fornecer, no caso, nossa ênfase está sendo em polpa de açaí segura, sanitariamente segura para os consumidores, para evitar, né, que pessoas possam adoecer pelo que você está fabricando, né? E no caso, os técnicos, que são as pessoas que estão na ponta, para poderem fazer essa orientação de forma adequada para esse batedor, né?
garantindo assim, né, a minimização de um problema de saúde pública no nosso estado. Muitas pessoas, elas vêm a ter problemas sérios causados pela doença de Chagas. A doença de Chagas, ela tem cura sorológica, mas ela fica no organismo da pessoa. E muitos chagases, como são chamados, as pessoas que adoeceram com doenças de Chagas, eles desenvolvem problemas cardíacos posteriormente, que muitas vezes levam eles à morte. Então, isso não é uma brincadeira, né? Crianças consomem açaí, grávidas consomem açaí, pessoas de diversas naturezas consomem açaí, podem adoecer por ele, se ele não for produzido de forma adequada. Então, é responsabilidade do Ministério, da Vigilância fazerem a fiscalização, é responsabilidade dos técnicos, das pessoas formadas nessa área, orientar os batedores com relação à correta fabricação desses alimentos. E é responsabilidade do batedor, seja ele em qualquer tamanho, garantir um produto seguro para o consumidor que está confiando quando está comprando o produto dele. Verdade. Bom, gente, então acredito que seja isso. Eu e a Fabiola vamos estar deixando os contatos com vocês, né? Eu vou estar deixando o meu contato pessoal, a Fabiola vai estar deixando os contatos dela no Ministério. Se vocês tiverem mais alguma dúvida que a gente possa auxiliar, fiquem à vontade para a utilização desses canais. Esperamos aí poder ter auxiliado vocês a clarear um pouquinho a ideia do que é bater o açaí com um pouco mais de segurança. Obrigada.